O tema que eu gostaria de compartilhar nesta manhã para os irmãos é exatamente sobre o que nós temos pensado. O pensamento é algo muito íntimo, né? Ninguém sabe o que nós pensamos. E por ninguém saber o que nós pensamos aquilo que a gente quer pensar. Usa e abusa dos pensamentos. Às vezes nós não levamos os nossos pensamentos a sério. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus leva os nossos pensamentos a sério. Porque os nossos pensamentos, irmãos, nós somos o que nós pensamos. O nosso caráter, a nossa emoção, os nossos projetos de vida, está tudo em cima do que pensamos. Então, se nós jogamos para a nossa mente lixo, nós vamos botar para fora lixo. O que é que nós temos pensado? Estamos terminando o ano de 2018. Nós temos ocupado a nossa mente com o quê? Quais são os pensamentos que têm dominado a nossa mente? Isso é muito sério, irmãos. Eu estava fazendo uma reflexão sobre isso e percebi que eu preciso permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha mente. E existem muitas coisas, e certamente vão existir, porque nós temos uma mente corrompida. Tudo que nós pensamos que vem de nós mesmos, não presta. Você pode ter absoluta certeza disso. Os seus projetos podem ser o melhor para a vida, mas esses projetos têm problemas. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece que é certo, mas o fim é caminho de morte. Olha só o erro que nós cometemos quando nós projetamos o nosso futuro, quando nós tomamos atitude baseada no que nós achamos. E o nosso achômetro é problemático. Hoje existem muitas clínicas trabalhando com muitas pessoas, não é problema das pessoas que estão aqui na mente. O que o homem pensa, isso é o que o homem é. Pare para pensar nisso. A gente passa o dia meditando em muitas coisas, pensando em muitas coisas, projetando muitas coisas, e às vezes tudo isso está contrário aos princípios da palavra de Deus. Eu estou falando uma palavra para quem é salvo, para quem é remido e lavado no sangue do Cordeiro. Eu estou falando uma palavra compatível com aquilo que Deus quer para o reino dele. Você é livre para pensar o que você quiser pensar, mas o que você pensa vai se transformar em atitudes. Pode ter certeza absoluta disso. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio, o quê? Coração. Você quer conhecer uma pessoa? Deixa essa pessoa falar. Futuca a pessoa, deixa ela falar. Vai futucando, vai deixando ela falar. Vai futucando. Vocês já observaram quando você vai fazer uma entrevista de emprego? O empregador bota lá uma psicóloga, ou bota lá uma pessoa especializada nessa área e manda você falar. Faz perguntas para provocar você falar. Quanto mais você fala, mais ela
te conhece. Mais ela sabe quem você é. Não tem como. A gente tenta esconder os segredos do coração, mas não, de repente a gente mostra esse coração. Por isso que Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, Paulo, no Romanos 12, 2, Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem duas palavras aqui importantíssimas nesse texto: a palavra conformar e a palavra transformar. Estamos conformados ou estamos sendo transformados? E o mundo de hoje, irmãos, que nós estamos vivendo, está um mundo muito atrevido, está além das nossas expectativas. O padrão do mundo muda a cada hora. Não, de repente, tudo aquilo que era correto, eles estão querendo dizer que está errado. Esses jovens de hoje, meu Deus, essa juventude que vem aí, adolescente, crianças, adolescentes, jovens, vocês vão pegar um mundo muito terrível. E o mundo vai de mal a pior. Não tem como melhorar, porque eles estão mexendo nos princípios que Deus estabeleceu. E se nós vamos mexer nos princípios que Deus estabeleceu, as coisas vão ficar preta. E estão ficando. Amém? Há uma permissividade aí. As pessoas já não sabem o que é o certo. E eu louvo a Deus porque a gente não entra nessa, porque nós temos observado a palavra de Deus. Eu tenho guardado a palavra de Deus no meu coração para não me corromper. Porque se eu não fizer isso, a corrupção que já é do ser humano, o ser humano já é corrupto por natureza, mas a palavra de Deus vai nos moldando aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém, irmãos? Então nós não podemos ficar conformados com o mundo, tomar a forma do mundo. Conformar significa isso. Paulo está dizendo: não vos conformeis com este mundo. Este mundo tem um padrão. E esse padrão, irmãos, não dá para entrar na nova vida que agora nós temos em Cristo. O padrão do mundo agora é uma roupa velha ou uma roupa grande para nós. Eu não consigo usar essa camisa no sentido de que essa camisa não é minha, o número dela é grande. O que o mundo estabelece para mim não dá para eu entrar. Não, para todos nós que estamos em Cristo. É uma questão de termos o discernimento de Deus. O mundo tem um padrão, mas o Senhor Jesus também tem um padrão. E para nós vivermos esse padrão, nós temos que, irmãos, nós temos que guardar a palavra de Deus no coração. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira de nós cultivarmos uma mente sadia se nós não lermos a palavra. Você pode ouvir aí esses pensadores, esses filósofos, falam, mas só falam e não apresenta resultado. Mas a palavra de Deus fala e muda e transforma.
porque nós temos sido transformados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Apesar de sermos o que somos, mas nós somos salvos e lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, a cada dia que passa, Ele está nos transformando, não é? Porque esse é o objetivo da palavra. Por que Deus está nos transformando? Para que nós sejamos a imagem e a semelhança de Cristo. E esta luta é diária, irmãos. Esta luta é constante. Nós não podemos negligenciar o nosso a sós com Deus, a nossa meditação na palavra de Deus, porque é incrível. Nós somos muito privilegiados, irmãos, quando a gente lê, por exemplo, o livro de Gênesis. Estava lendo o primeiro capítulo do livro de Gênesis. No 6º capítulo, quando Deus fez o homem, e Deus dá uma ênfase dizendo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E uma das características nossa de sermos semelhantes a Deus é porque nós pensamos. Amém, irmãos? E por pensarmos, nós dominamos toda a terra. Dominais sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar. Está tudo sujeito ao homem. Glória a Deus, aleluia. Deus nos fez assim. Mas essa capacidade de pensar que Deus nos deu foi para pensar segundo o propósito dele para a nossa vida. Deus nos chamou para nós sermos testemunha dele. Glória a Deus por isso, irmãos. Por isso nós precisamos de guardar a palavra de Deus no coração. Não importa se você é irmão de encargo, se você é presbítero. A Bíblia não manda guardar a palavra no coração para indivíduos que exercem autoridade, não. Esses aí nem se falam. Todos nós que fomos chamados por Deus devemos guardar a palavra de Deus no coração. Se você é irmão de encargo, se você não é irmão de encargo, não importa. Se você é salvo, você deve se deleitar com a palavra. É a única maneira, irmãos, que temos de não sermos dominados pelas influências do presente século, porque o negócio não está fácil, não. O negócio está extrapolando, está indo além das expectativas, não é? Hoje você entra dentro de uma faculdade, você está sendo corrompido com uma série de ideologias, enfim, aonde você está? Mas aquele que é firmado na palavra, ele não se corrompe, porque a função de um professor não é ensinar o aluno a pensar o que ele pensa. A função do professor é ensinar o aluno a pensar. Essa é a função do educador. O educador tem a função de levar o aluno a pensar, e não a pensar o que ele pensa. Amém, irmãos? É o que nós estamos fazendo aqui. Eu quero levar vocês a pensar, mas a pensar não o que eu penso, mas a pensar na palavra de Deus. Então nós não vamos ser enganados, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Crido, irmãos, com convicção, com certeza. Não é uma coisa que temporária. Nós não cremos, nós não colocamos a nossa fé, a base da nossa fé nós colocamos na palavra. E a palavra gera em nossos corações, não é?
esperança. A palavra gera em nós, forma o nosso caráter, as nossas emoções. Oh, glória a Deus pela palavra. A palavra cura, irmãos. Não é a mente que cura, quem cura é a palavra de Deus, através do Espírito Santo que habita em nós. Então nós temos sido curados pela palavra de Deus, pelos hábitos. Quantos hábitos que nós temos errados, quanto palavreado torpe. Isso, irmãos, isso não é mais para nós. Esta é uma linguagem que não é mais adequada ao nosso caráter, à nossa formação, porque a palavra diz que nós somos a luz do mundo. E o mundo está precisando de ver crentes cheios do poder do Espírito Santo. O mundo está carecendo de ver homens de Deus. Nesse mundo que até o sistema religioso está se curvando para ele. Mas os que confiam no Senhor, amém, irmãos? Os que confiam no Senhor não vão se curvar diante dessas ofertas que estão sendo feitas para nós. A importância do que nós pensamos é muito fundamental. A gente pode, por exemplo, observar na vida de Caim e na vida de Abel, criado dentro do mesmo contexto, dentro da mesma família. Mas o que pensava Caim? O que pensava Abel? Os resultados, quem lê as Escrituras sabe disso. Jacó e Esaú. O que tinha na cabeça de Jacó? Não era a mesma coisa que tinha na cabeça de Esaú. Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Mas Jacó queria a bênção da primogenitura. Às vezes nós estamos aqui, não é? Cantando, louvando, mas o que passa na sua cabeça? Qual o projeto de vida que você tem para você mesmo? Esse projeto está em Cristo? Amém, irmãos? Nós precisamos, irmãos, de termos esse propósito. É um propósito pessoal. Eu não gostaria de estabelecer para os irmãos, e nem quero, uma lei, uma regra. Mas isso é pessoal, é você com Deus. Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, no 4º capítulo, ele diz sobre como que nós devemos pensar, não é? Ele nos dá as orientações, e orientações praticíssimas sobre isso, quando ele diz que, escrevendo a carta aos Filipenses, né? A nossa maneira de pensar, tudo que nós pensarmos, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for verdadeiro. Olha, irmãos, quantas coisas nós em Cristo podemos pensar. Às vezes a pessoa diz assim: poxa, o crente é um cara quadrado. Quadrado é você que é redondo. Você é redondo e é quadrado. Olha o que a Bíblia diz: tudo aquilo que for justo. Olha quantas coisas justas existem, quantas coisas amáveis, quantas coisas puras, quantas coisas verdadeiras. Existem, e isso é que deve governar os nossos pensamentos, porque o que nós pensamos é o que nós somos. Nós não vamos além daquilo que nós pensamos. Se você não tem projeto de vida, você não vai ser
nada na vida. Se você quer ser um médico, quer ser um engenheiro, quer ser um odontólogo, seja lá o que for, você tem que conhecer os princípios que levam você a ser um profissional. Caso você ignore os princípios, você não vai chegar aonde você quer, você só vai ficar em sonhos. Por isso que a palavra de Deus tem princípios, e esses princípios vão nortear a nossa vida. Glória a Deus, irmãos. Vai nortear nossas vidas na convivência familiar, no trabalho, aonde quer que nós estivermos, nós devemos exalar o suave perfume de Cristo. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Então tomemos cuidado com o que nós pensamos. Tem um compositor antigo da música popular brasileira, acho que é o Lupicínio Rodrigues, que disse: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Já pensou nisso? E não é mesmo? O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? E para onde você está voando quando você está pensando? Essas coisas nós temos que estar atentos. Isso é nosso, é eu e Deus. Você e o Senhor. É íntimo. Não é uma questão de mostrar para os irmãos se eu tenho fé ou não. Eu e Deus. Eu preciso dessa comunhão com Deus. Eu preciso do meu devocional com Deus. Se eu não tivesse devocional, eu vou me atrapalhar. E vou atrapalhar a vida de muita gente. Por isso Deus quer nos ensinar a pensar. Eu gosto de Jesus como professor, porque Ele nos ensina a pensar. Agora, esse professor, Jesus, nós podemos pensar como Ele pensa, porque Ele é o cara. Porque Jesus nos leva a pensar o que está no coração de Deus. Amém, irmãos? Reflitamos nestas coisas. O que tem ocupado, seus pensamentos estão ocupados com o quê? O que tem permeado na sua mente? Essas redes sociais aí, você entra limpo e sai sujo. Por mais que você queira ser limpo, é difícil, porque realmente é um desperdício de tempo. Para quem tem discernimento, não é? Quem não tem se afoga, fica 10, 12, 15 horas em uma internet. Eu queria saber o que tem de tão interessante assim. Você ficar 10 horas em uma rede social e não é capaz de pegar a palavra de Deus e refletir na palavra de Deus por meia hora. Irmãos, a maior parte dos problemas que nós temos, somos nós que estamos construindo, porque nós não estamos atentos aos princípios da palavra de Deus. Mas se a palavra de Deus começar a ocupar a nossa mente, certamente que as nossas atitudes, os nossos alvos serão diferentes. Nós seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no tempo próprio dá o seu fruto. Nós não seremos levados como o vento leva as ondas do mar, para lá e para cá, porque nós sabemos em quem temos crido
e que é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Então, irmão, palavra está aqui, ó, foi passado para os irmãos esse plano de leitura bíblica anual. Se você não quiser usar esse método, usa o método que você tem, mas use para você ser usado por Deus. Esse ano que estamos terminando, ano 2018, anos que a gente passa por muitas lutas, muitos problemas, mas problemas, provações, faz parte da vida cristã. Não quer passar por provações, sai do Evangelho. Porque provações para o crente é bênção. Provação faz a gente colocar o joelho no chão. Provação diminui o poder do nosso ego e faz a gente glorificar o nome do Senhor. E nas provações nós saímos delas com a cabeça erguida. Glória a Deus por isso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra nos ensina isso. Vamos ter esse espírito de coragem, esse espírito de determinação e buscarmos a palavra do Senhor. E cuidado com os pensamentos. Esses pensamentos, estávamos fazendo um estudo sobre casamento, sobre adultério, tal. Daqui a pouco a Tuta passou por lá e disse: e o adultério mental? Eu falei: Tuta, esse negócio é sério, não é? Mente. O irmão Valtir sempre dizia: você não tem que ficar preocupado se você vai levar uma mulher em um motel. Separa o motel aqui, ó. Amém? Parou, pensou, repreendeu em nome de Jesus, que nós temos poder de repreender as setas malignas. O diabo não tem poder de nos dominar em nome de Jesus. Parou aqui, você não vai lá. Tudo começa aqui, irmãos. Começa na mente. Se você tem uma mente que está aberta para aceitar as sugestões malignas, aí não tem como não cair. A Bíblia, no livro de Provérbios, diz que quando nós intentamos mal no nosso coração, o diabo, ele vem e apresenta a sugestão. Meu Deus! Me lembro na época que eu trabalhava na Caixa e nós tínhamos um problema naquela época havia muitos assaltos a bancos. Os camaradas eram capazes de entrar em um banco em questão de 5 minutos. Eles faziam uma limpeza geral no banco, em tudo, cliente, cofre, e sumiam. Parece que do jeito que eles apareciam, eles desapareciam. Quem é que pode colocar um plano tão maligno desse no coração dos homens? É o diabo. Não tem como. A lógica do homem não tem como planejar um assalto desse. Mas o diabo vem, dá as sugestões, dá todas as dicas, e eles vão lá e praticam. Então, irmãos, às vezes você tem no seu coração uma mágoa, às vezes você tem no seu coração alguma coisa que você está alimentando isso. E quando você alimenta esta mágoa, esse ressentimento,
o diabo vem e te dá a dica: vai lá e faz assim, assim e assim. E você vai lá e faz assim, assim e assim. E quando você abre os seus olhos, já está feito. Mas o crente não. O diabo vem e nós o repreendemos. Que nós temos poder em Cristo de repreendê-lo. Nós temos autoridade em nome de Jesus de não sermos governados por pensamentos que são contrários aos princípios da palavra de Deus. E se fizermos, Deus nos dá a capacidade em Cristo do arrependimento. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Não é um advogado formado ali na UFES, nem lá na USP. É um advogado que tem a mesma característica do Pai, um advogado que tem a mesma natureza do Pai. Amém, irmãos? Então cuidemos daquilo que nós estamos pensando. Cuidemos, tratemos, vamos tratar o nosso pensamento como coisa muito séria. É o patrimônio mais sério que nós temos, são os nossos pensamentos. E se nós negligenciarmos com esses pensamentos, nós vamos dar com os burros na água. Mas em Cristo Jesus, nosso Senhor, não é? Nós devemos ter o cuidado de mudar a nossa maneira de pensar. E quem vai mudar a nossa maneira de pensar é o Senhor Jesus. Nos alimentando com a palavra, pedindo a Deus sabedoria. Porque nós pensamos errado em tudo. Mas a palavra de Deus muda a nossa maneira de pensar. Quando a gente tem um mau juízo sobre alguém e que nós oramos por esse alguém, depois que você acaba de orar, a intenção do seu coração muda. Porque há em nós vida transformadora para nos mudar. O poder de Deus está em nós. Amém, irmãos? Usufruamos dessas dádivas preciosas, não é? Para que nós verdadeiramente possamos mudar, para mudar pessoas. Quantas pessoas estão precisando realmente de ser acalentadas com a palavra de Deus? E que nós sejamos usados nesse ano que está terminando, 2018, o ano de 2019 já está chegando, e que nós possamos ter projetos para sermos trabalhados para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Então nos lembremos disso. Não vos conformeis com este mundo, com o presente século, mas transformai-vos pela renovação. Pela renovação? Para quê? Para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se, irmãos, se a gente não experimenta isso, o evangelho fica monótono, fica desinteressante, fica religioso. Deus não quer nos ver vivendo vida religiosa. Ele quer olhar para nós e ver a transformação do poder do Espírito Santo. A pessoa, irmãos, será que nós sabemos o que é a boa? O que é a agradável? E o que é a perfeita vontade de Deus? Aleluia! É isso que me faz cantar. Problemas eu tenho, que aumente os problemas, mas que aumente o meu louvor a Deus.
Se os problemas vêm para fortalecer a minha fé, que venha, porque vem para a glória do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem guardado a minha vida. Amém, irmãos? E o diabo não tem o poder de abaixar a minha cabeça. Jamais eu me abaixarei a cabeça para ele. E nós também devemos andar com a cabeça erguida, hoje, amanhã e sempre. O que causa a minha alegria, a alegria do meu coração, não são filhos, não são netos, não é a esposa, não é a igreja, é o Senhor. Consequentemente, essa alegria vai para a convivência da família, para a convivência da igreja e para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Olha, é individual. Eu não sei, eu não tenho capacidade de saber, nem quero saber o que passa na sua cabeça. Mas eu quero dizer para você que o Senhor sabe. Amém? O Senhor sabe. E essa natureza corrupta que a gente tem, não tem outro recurso para ela, a não ser a nossa experiência de salvação em Cristo, que já tivemos, e agora, guardar esta experiência com a palavra de Deus. Se você não tem a palavra de Deus no coração, mesmo sendo um crente, cuidado. Cuidado que você está passando por lugar perigoso. Cuidado que você está sujeito a muitas coisas nesta vida. Cuidado. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Eu não estou dando um aviso que Deus avisou para mim. Cuidado. Boas intenções, títulos, sou formado, tenho mestrado, doutorado, isso não vale nada. O diabo tira isso de letra. Mas o diabo treme diante daquele que crê. Se você crê, se ele vem numa calçada, se você também vem, ele muda de calçada. Seja você culto, seja você inculto, mas se você tem o poder de Deus, desfrutando desse poder, o diabo treme. Amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Então cultivemos esta realidade. A igreja é uma nação sacerdotal. Todos nós fomos chamados por Deus, e o chamado por Deus é responsivo. Você tem responsabilidade. Se você é chamado, você tem responsabilidade. Aqui não tem um clérigo que vai ficar tomando conta da sua vida espiritual, não. Quem tem que tomar conta da sua vida espiritual é você. Quem tem que cuidar dos seus pensamentos é você. Nós podemos ajudar você, mas nós não podemos fazer nada por você, a não ser orientá-lo a buscar a palavra de Deus, orar, jejuar, enfim. Estamos vivendo em uma época em que o mundo está querendo saber, onde estão os homens de Deus. João 17 diz lá, Jesus diz: enquanto nós não formos um, assim como Ele é um com o Pai, o mundo não verá que somos filhos de Deus. Assinado Jesus Cristo, JC. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.
vamos realmente estarmos voltados para este propósito, porque o propósito de Deus é simplesmente espetacular, não é? Vamos viver uma vida cristã onde possamos gerar fruto. Que a graça de Deus em Cristo possa permear os nossos corações. Vamos ter nosso tempo a sós com Deus. Você tem tanto tempo a sós com a internet. Você e o mundo da internet. Passa ali 10 horas. Lendo notícias de jornais, que às vezes o jornalista escreve essas notícias na rua para criar expectativa em você, para você comprar o jornal, e você acredita. E a palavra de Deus está aqui, ó, à sua disposição, para gerar uma nova expectativa em nossos corações. Amém, irmãos? Abramos os nossos olhos e peçamos a Deus, assim como Paulo fez, escrevendo as cartas aos Efésios, que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, vamos ser crentes mais audaciosos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, glória a Deus mesmo. É a única coisa que nós podemos fazer com entendimento, é isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas o Senhor sabe. E se Ele sabe, eu vou entrar nesta arca. Deus está nos chamando para entrar na arca, de uma maneira especial, nós nos separarmos desse padrão do mundo e entrarmos dentro do padrão de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo continue abrindo os nossos olhos, porque é bom louvar ao Senhor. Amém, irmãos?